falar um pouquinho hoje sobre o relacionamento. Eu atendo algumas pessoas que vêm me procurar através das terapias, né? Porque nas terapias, quando a gente faz, por exemplo, a hipnose dentro de uma terapia, a hipnose terapêutica, né? Essa hipnose, ela vai auxiliar essa pessoa na remoção de alguns sofrimentos. Que é o quê? A maneira como eu vejo, como eu me relaciono. Às vezes as pessoas elas não enxergam como elas se relacionam com outras pessoas. Principalmente na questão do relacionamento afetivo. É muito complicado o relacionamento afetivo porque nós estamos falando de duas pessoas, duas mentalidades, dois padrões totalmente diferentes. Porque as pessoas são únicas, eu sou única, eu tenho minha maneira de enxergar o mundo, eu tenho aquela visão de mundo, aquela visão de relacionamento, e a pessoa, ela pode ter algumas similaridades comigo, mas ela pode ter outras visões, outros pensamentos que não afinizam, né, com os meus. Então, fica difícil, fica complicado me relacionar com uma pessoa quando eu não me enxergo, quando eu não consigo ver a maneira que eu lido com as pessoas que eu me relaciono, com o relacionamento em si como um todo. Então a hipnose terapêutica, ela vai trazer para mim novas formas de enxergar, novos acordos que eu vou fazer comigo durante, né, esse tratamento, esse processo. Eu posso dar um exemplo. Tem uma pessoa que ela é muito impulsiva, ela não espera que o namorado, a namorada, o marido, a noiva, etc., explique para ela determinada situação que uma outra pessoa trouxe antes. Por exemplo, eu fiquei sabendo que a tua namorada ou o teu namorado ficou com fulano em determinado dia, em determinado lugar. Eu, como sou uma pessoa muito ciumenta e muito impulsiva, o que eu fiz? Eu fui em cima do meu namorado, da minha namorada, né? Ou da pessoa que está comigo. Eu fui já jogando tudo em cima dela, dizendo que ela me traiu, né? Que eu não quis nem escutar a versão dela, porque eu tenho certeza que ela vai mentir para mim. Então isso é impulsividade. E isso eu venho arrastando, por exemplo, em vários relacionamentos. Ou simplesmente nesse relacionamento especificamente, eu tive essa atitude. O que aconteceu? O rompimento. A pessoa não quis mais, ela não quis por causa daquela injustiça, né, entre aspas, que não deu a voz para ela explicar o que tinha acontecido de fato. Então, como que a hipnose vai ajudar? Durante a sessão, a gente vai fazer um reconhecimento das partes, do porquê, qual parte minha é tão impulsiva e aonde que ela aprendeu que essa impulsividade vai me ajudar de alguma forma durante o meu processo de vivência. Então, é muito importante esse conhecimento. E durante o transe hipnótico, a gente trabalha esse lado. Ou seja, eu adquiri um mecanismo de defesa para mim, que é a impulsividade. Então, esse meu mecanismo de defesa, ele age já prematuramente, aonde eu vou logo de imediato tirar satisfação, xingar, fazer toda aquela cena, mas depois eu vou esfriar minha cabeça e aí eu já fiz tudo errado. O que eu era para ter tido paciência, eu era para ter ido conversar, eu era para saber, né, A, B, C, se era certinho, se não era, se tinha realmente procedência aquela informação, se ela era verdadeira. Então não, a impulsividade me faz isso, né? Eu acabo tomando atitudes desnecessárias e precipitadas. Então na hipnose eu consigo resolver essa situação e muitas outras que vai me impedindo de ter uma vida melhor. Então a primeira coisa, agora deixando a hipnose de lado, vamos ver como fica essa questão
dos ciúmes mesmo, né? Da insegurança, da impulsividade. Eu acho que a primeira coisa quando a gente entra num relacionamento, a gente tem que entender isso. A outra pessoa ela é diferente de mim e eu preciso respeitar. Então eu vou respeitar que essa pessoa tenha pensamentos diferentes, que ela tenha atitudes diferentes e que ela não está ali para me servir. Ao contrário, ela está ali para complementar a minha vivência. Ou seja, eu decidi ter um parceiro ou uma parceira para caminhar junto comigo. Independente se ela tem outros pensamentos, outras visões, eu vou respeitar, né, as decisões dela. Claro que isso a gente tem que fazer, colocar numa balança para ver a que ponto que isso me prejudica ou não. Se me prejudica muito, então eu preciso repensar, reavaliar isso, conversar e ver o que pode ser modificado. Mas o que dá para perceber é que os relacionamentos eles estão cada vez mais curtos, cada vez mais conturbados, complicados. A paciência das pessoas está diminuída, não se tem mais paciência para lutar por aquele amor, por aquele relacionamento. Existe aquela questão bem infantil. Se tá comigo tem que fazer o que eu quero, do meu jeito, porque é assim que é o certo. E não é assim que funciona. Não é assim que é o certo. O certo é a gente respeitar o limite do outro, o outro vai respeitar o nosso limite. Olha que bonito, né? Mas não é assim que funciona na vida real. Então a gente precisa começar a aprender a se relacionar. E isso vale para o relacionamento quando eu tenho uma pessoa junto comigo, né? Um amor, como na família também. Então eu preciso respeitar a opinião da outra pessoa. Eu preciso respeitar o partido político que ela fica ali torcendo, né, e fazendo todo aquele discurso. Eu preciso respeitar a religião que ela gosta, no que ela acredita. Eu preciso respeitar o time de futebol que essa pessoa gosta. Independente de eu gostar ou não, independente de eu aceitar ou não. As músicas, né? A pessoa gosta de funk, a outra gosta de rock, a outra gosta de sertanejo, e aí vira uma guerra dentro de casa, ou até mesmo no casamento, porque um não dá espaço pro outro. Ou seja, eu detesto funk. Então, na minha casa, funk nem pensar. Mas o fulano, a fulana adora. E como é que fica então, né? Um vai se anulando, não vai ouvindo o que gosta, fazendo o que gosta, em função do outro, porque não quer, né, prejudicar o relacionamento. Está errado! Errado. Nós precisamos realmente colocar em prática o respeito, porque se não tiver isso, se não tiver paciência, se não tiver tolerância, não vai pra frente. Não tem hipnose no mundo que dê jeito, né, dentre todas as terapias que a gente tem aí, para o auxílio na melhora, né, no desenvolvimento da vida. Outra coisa, procuramos alguém perfeito. Não existe pessoa perfeita. Não existe aquele príncipe encantado, não existe aquela princesa que vai chegar na nossa vida e vai ser muito parceira, vai concordar com tudo. Não existe isso. A gente tem afinidades, ou seja, nós atraímos pessoas até nós que tenham algumas particularidades ali que afinizam com a gente. Mas tem um outro universo que é completamente ao contrário. Então a gente precisa trabalhar isso daí. Eu vou me relacionar com essa pessoa, mas eu sei que vem um pacotão junto com ela. Ou seja, nós gostamos de futebol, nós gostamos do mesmo partido político, nós gostamos de fazer exercício físico, gostamos da mesma comida, ou seja, muita coisa, né, combina. Tá, e o resto? Aí vai começando a aparecer, né, as diferenças. E é aí que a coisa desgringola. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é a gente. O que eu aceito? Qual é o meu limite? O que eu sou capaz de aceitar? O que eu não sou capaz de aceitar? O que eu posso respeitar? E o que não está dentro da minha lista do que eu posso respeitar na vida dessa outra pessoa. E eu vou começando a fazer essa análise comigo mesmo. Eu não preciso nem procurar um terapeuta, é só eu começar a me observar. Me observo durante... quando eu saio com essas pessoas, quando eu saio com essa pessoa que está comigo, como eu me comporto no almoço de família, como eu me comporto dentro de uma crise. Eu crio resistência, eu fico ali confrontando, batendo de frente, ou eu assisto, escuto e dentro de mim eu começo a reformular, né,
o que que eu acho, o que que eu não acho, o que que eu penso, se tem alguma possibilidade de eu aceitar isso, de eu não aceitar. Então, é preciso imediatamente, se a gente quiser ter um relacionamento bom, um relacionamento saudável, que as pessoas se sintam bem com a gente e a gente se sinta bem com a gente mesmo, tem que começar a fazer isso. Não tem outra saída. Não tem fórmula para dizer assim, ó, para tu te dar bem com fulano, tu tem que fazer isso, isso, isso. Não, não é assim. Eu, para me dar bem com alguém, eu tenho que me dar bem comigo mesmo primeiro, me conhecer, para depois eu conhecer essa pessoa, e aí nós vamos formar um conjunto. Isso que é importante. Então, casamentos aí duram anos com as pessoas que se gostam, se respeitam, se amam, e assim como outros casamentos também duram anos com pessoas que vivem vidas individuais. Ou seja, eu não aceito tal coisa, mas eu vou continuar casado, né? Porque vou me separar nessa altura da vida. E aí fica aquele casamento, né? Assim, forquilha. Um para cada lado, um tem a vidinha dele, né? Pessoal, emocional ali. O outro também tem. Então fica aquela coisa de fachada, coisa horrível isso. No final, ninguém vive a vida direito, né? Porque eu tenho que manter uma fachada, mas ao mesmo tempo eu tenho uma vida dupla, tripla. Então, e os outros que começam já termina. Não dá nem tempo, né? Comecei, namorei aí 30 dias, 60 dias, já teve o primeiro problema, a primeira discussão e desintegrou o relacionamento, aí fica um para cada lado chorando. Então é isso que eu vim trazer para vocês. Vamos ter um pouquinho mais de respeito. Se conhecer é o importante. Não ficar colocando paranoia na cabeça, né? Aconteceu uma situação, pensa. Por que que eu agi dessa forma? O que que eu penso a esse respeito? O que eu posso fazer com toda essa informação? Né? Como que eu posso fazer para a gente entrar no equilíbrio, né? Para a gente tentar levar esse relacionamento adiante? Porque é muito triste quando termina um relacionamento, né? Geralmente as duas pessoas sofrem por bobagem. Por bobagem, né? Então vamos começar a pensar melhor e a priorizar, né, o que tá aí nas nossas mãos, porque olha, achar um amor hoje em dia tá difícil, gente. Tem uns que têm beleza, outros têm dinheiro e outros têm amor. E quem consegue ter tudo isso junto, que maravilha! Valeu a encarnação! Um beijo, um abraço da Thay.